Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Salvar almas é a maior e mais nobre missão da igreja. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículos 17, 19 a 21. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O arrebatamento está prestes a ocorrer e após esse grande evento, tão esperado pela Igreja de Cristo, haverá um período de 7 anos de grande tribulação sobre toda a terra. E a única oportunidade de salvação para esta geração que antecede esse grande e glorioso dia é invocar o nome do Senhor. Entretanto, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Romanos, capítulo 10, versículos 14 a 15. Como Igreja de Cristo, não podemos negligenciar a nossa maior e mais nobre missão de propagar o seu Evangelho por todos os lugares. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Pois sabemos que Satanás luta sem cessar para cegar o entendimento da humanidade, para que a mesma não entenda a veracidade do Evangelho e os sinais proféticos que estão ocorrendo em volta do mundo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não lhes resplandeça. Portanto, como Igreja de Cristo, precisamos continuar propagando o Evangelho das boas novas de salvação para que a luz resplandeça sobre os cegos espirituais e possam invocar o nome do Senhor. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que os crentes desta geração renunciem suas prioridades e vontades que estão acima do reino para que sejam discípulos do Senhor. Jesus disse, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Se queremos cumprir a nossa missão, é necessário renunciarmos a tudo que nos tira do foco. Assim sendo, teremos a liberdade de anunciar o Evangelho de salvação aos perdidos. Contudo, para salvarmos as almas perdidas, é necessário contarmos com a ajuda do Espírito Santo e do seu poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Pois ser testemunhas do Senhor para salvar almas é a maior e mais nobre missão que Ele nos concedeu. Portanto, precisamos da unção do Espírito Santo. Não podemos perder tempo com coisas que não edificam, pois o grande e glorioso dia do Senhor se aproxima. É tempo de buscar o Espírito Santo em oração para que sejamos cheios de sua unção e possamos anunciar com poder as boas novas de salvação. O único propósito do poder do Espírito Santo é para que possamos ser testemunhas de Cristo e ganhar almas para Ele. O nosso maior objetivo deve ser a salvação de almas, mas é necessário estarmos cheios do poder do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Zacarias capítulo 4, versículo 6. Cremos que evangelizar é a nossa maior e mais nobre missão, e o Espírito Santo é o segredo da conquista das almas. Portanto, as melhores estratégias traçadas por nós não darão certo se a presença do Espírito Santo ficar de fora. É o poder do Espírito Santo que nos dará o êxito em nossa missão de evangelização. Muitos em nossos dias estão perecendo por não ouvir o Evangelho, porque temos negligenciado a nossa missão em detrimento de nossos próprios objetivos egoístas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 2. Estamos vivendo em uma geração egoísta e perversa, na qual homens e mulheres amam a si mesmos mais do que a Deus. Mas o Senhor continua chamando e levantando discípulos dispostos a fazerem a sua vontade. Discípulos estes que renunciam a si mesmo e pagam um alto preço em suas próprias vidas para salvar almas. Deus está nos chamando para assumir um compromisso de obediência à sua vontade. E nisto Ele nos adverte. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A obediência à vontade de Deus deve ser seriamente refletida por nós. Logo, precisamos sondar o nosso coração para descobrir se a nossa vida está centrada na vontade dele. Portanto, faço algumas perguntas para refletirmos. Ganhar almas para Cristo é a sua principal preocupação? Você é capaz de renunciar a si mesmo para ganhar almas? Você obedece à vontade de Deus sem se importar com as exigências que Ele faz? Quando a última trombeta soar, você será um dos servos que o Senhor encontrará fazendo a sua vontade? Diante do tribunal de Cristo, você será recompensado por ganhar almas? Queridos, reflitam nestas perguntas. Jesus disse: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus capítulo 24, versículo 46. Benditos serão todos os servos que estiverem servindo ao Senhor quando Ele voltar. Portanto, decida hoje mesmo fazer a sua vontade, independente do custo. Isso demonstra intimidade no relacionamento correto com Deus, no cumprimento de sua vontade. Mas precisamos gastar tempos em oração, meditando na palavra de Deus para termos uma comunhão mais íntima com Ele e uma entrega total ao Espírito Santo que deseja salvar os homens, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Queridos, para o verdadeiro crente, não importa o preço a pagar. Ele está determinado em fazer a vontade de Deus e a cumprir a sua maior e mais nobre missão nesta terra, que é propagar o Evangelho de salvação aos perdidos. Que Deus abençoe a todos. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.